Da onde surgiram as nossas noções de verdade e realidade, passíveis de serem conhecidas através da racionalidade? Para investigarmos isso, vamos voltar na Grécia Antiga, momento em que nasceu uma nova maneira de se portar diante da vida, a filosofia. Na Grécia Antiga, a religião permeava toda a vida social e espiritual do homem grego. Mas essa nova forma de se portar diante do mundo era, para usar uma palavra de hoje em dia, secularizada, desvinculada dos deuses. Dependia exclusivamente da observação da natureza e de tudo que nos cerca, e do pensamento racional, que então tomava forma. Foi nesse mesmo momento e lugar que nasceram a democracia, a filosofia e a sofística. É evidente que estamos falando de alguns séculos e muitos agentes envolvidos. Parmênides é um deles, de total importância. Parmênides foi o primeiro a usar de maneira técnica o verbo ser, tão comum na língua grega. Foi também um grande influenciador de Platão, que ao fundamentar a hipótese das formas contida nos seus diálogos, o faz com bases na filosofia ou no pensamento de Parmênides. Parmênides é o pai da ontologia. Ele deu à luz o conceito de ser. E mais do que influenciou o pensamento ocidental, o constituiu. A especulação acerca do ser é tarefa da ontologia e constitui-se como base para as reflexões metafísicas. Charles Kahn estuda os sentidos do verbo ser e, a partir do uso corriqueiro do verbo ser em grego, ele chega ao uso técnico filosófico inaugurado por Parmênides. Então eu fiz essa monografia para a conclusão de uma pós-graduação em filosofia antiga, em cima dessa questão do sentido veritativo do verbo ser em Parmênides, e dos estudos do Charles Kahn. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou abordar esse tema, passo a passo. Então a gente vai começar hoje lendo o poema de Parmênides. Se você não conhece, procura e lê. São fragmentos. É rapidinho. Volta para cá e vamos nessa. Parmênides fala numa época em que a investigação racional e a lógica não estavam estabelecidas. Se por um lado ele evoca a autoridade da deusa, se colocando num linguajar arcaico, como a gente viu no vídeo passado, por outro lado, ele constrói o seu argumento de maneira necessária. Seu poema é repleto de estranheza, tanto se comparado com a poesia da época, quanto com o pensamento racional da época, com os outros pré-socráticos. Os milésios, por exemplo, da escola de Tales de Mileto, escreviam por relatos. E eles não justificavam as suas reflexões com demonstrações argumentativas. Já na poesia, a gente está falando de uma dimensão de autoridade divina, de revelação e verdades enviadas, reveladas pelos deuses. O poema de Parmênides evoca a autoridade de uma deusa. No entanto, essa deusa se expressa de maneira lógica, demonstrando passo a passo o seu raciocínio. E isso é muito inovador. O primeiro fragmento do poema de Parmênides narra uma viagem. Esse é um tipo muito comum nas narrativas míticas. Por exemplo, temos a história da Odisseia, que é Odisseu, o herói Odisseu, tentando voltar para casa e passando por vários desafios. Já a jornada parmenídica, em busca do saber e da verdade, é uma jornada cósmica. O carro em que o jovem está percorre o espaço do dia e da noite, até chegar no portal que separa eles. Quem tem a chave do portal é a deusa Justiça, e as sacerdotisas que guiam o carro pedem para a Justiça abrir o portal. Ele se abre, e o carro segue por um abismo assombroso. Uma deusa anônima acolhe o jovem de bom grado. Ela fala que o caminho que está sendo trilhado por ele não é um caminho dos homens, mas sim dos deuses. E complementa falando que foram as deuses Temis e Dike que o induziram a chegar até ali.
temes a gente traduz como direito e de que como justiça. Depois, se vocês quiserem um vídeo sobre essas deusas, é só falar que eu faço. O jovem busca o conhecimento do todo, algo que só os deuses podem lhe dar. Parmênides busca o saber daquilo que comanda a própria ordem do cosmos. Por isso, o jovem deve aprender sobre tudo, tanto sobre a realidade quanto a aparência. Segundo Trindade Santos, é como se o texto se perguntasse: o que é a ordem do cosmo quando considerada em si mesma? Já no segundo fragmento, Parmênides postula os dois caminhos do pensar. E agora, eu acho que é muito importante a gente ler o texto. Eu pego a tradução do José Trindade Santos, fragmento 2. Vamos, vou dizer-te. E tu, escuta e fixa o relato que ouviste. Quais os únicos caminhos de investigação que há para pensar? Um que não é para não ser, é o caminho da confiança, pois acompanha a verdade. O outro que não é, que tem de não ser. Este te indico ser o caminho em tudo ignoto, pois não poderás conhecer o não ser, não é possível, nem mostrá-lo. Quem está falando aqui é a deusa, para o jovem. O jovem, que muitos dizem ser o próprio Parmênides, o neófito, ou o iniciado, digamos assim, nas religiões de mistério, se fosse o caso. Tema para outro vídeo. Parmênides postula, então, os dois caminhos do pensar, ser e não ser. Mas, como não ser é impossível, só há um caminho possível, o caminho do ser. Identifica-se, portanto, ser com o próprio pensar, como vemos no fragmento 3. O fragmento 3 diz: pois o mesmo é pensar e ser. O ser parmenídico é todo contínuo e o mesmo sempre. No fragmento 6, Parmênides estende essa identidade entre ser e pensar ao discurso. No fragmento 7, afasta o jovem mais uma vez do caminho do não ser. No fragmento 8, a deusa fala do que é. Que é. Em grego, a expressão hos estin. Nesse fragmento, vemos que o ser é todo contínuo, indestrutível, compacto, homogêneo. Não foi nem será. É não gerado, indivisível, todo cheio, imóvel, sempre o mesmo, eterno. Já o não ser é indizível e impensável. A deusa anônima sustenta por necessidade, é ou não é. Então Parmênides inova em relação aos poetas, porque como os poetas, ele começa no âmbito do pensamento mítico, evocando a deusa, mas ele entrega, no final, uma reflexão racional, com demonstrações argumentativas lógicas. Segundo José Trindade Santos, Parmênides tanto institui o saber, dizendo que ele é, quanto constitui o saber, dizendo como ele é. Para além de Parmênides dizer este saber, ele diz por que o saber. O como não se distingue do porquê nesse caso. Abro aspas. A verdade sobre qualquer coisa é, antes de mais nada, a própria coisa. A coisa constitui o critério de verdade sobre si própria. Aqui eu estou citando José Trindade Santos, na página 74, do livro Da Natureza, que contém a tradução e análise do texto de Parmênides. Parmênides toma a premissa: o que quer que seja diferente do que é, deve ser o que não é. Ao mesmo tempo em que essa premissa rejeita o que não é, chega a um argumento formal válido. E esse argumento ataca toda mudança, a diversidade, a pluralidade, assim como as diferenças temporais de era e será. Há uma intenção epistêmica que anima essa deusa. O tudo que o jovem vai precisar aprender, como a gente já falou, envolve tanto a realidade e a verdade que estão no âmbito do divino, quanto a crença dos mortais. Há aqui um intrincamento entre verdade e realidade. Este intrincamento se constitui como uma indistinção entre fatos e coisas de um lado e o discurso verdadeiro do outro. Essa deusa aceita o jovem porque ela o distingue dos outros homens. Esse jovem que está diante dessa deusa é o homem sabedor.
Ele deverá escutar o relato da deusa e fixá-lo a fim de transmitir para os outros. Ela apresenta ao jovem 2 caminhos, o da afirmação e o da negação. Cada um é idêntico a si mesmo e oposto ao outro. Não existe meio termo. A deusa adverte: um deles é impossível. Da exclusão da via da negação, temos que só a afirmação é possível. A afirmação é, portanto, necessária. Essa é a via do ser. Da eliminação do não ser, chegamos à identificação do ser com o próprio pensar. Pensar é afirmar. Mas a gente tem um problema aqui. Na tradição exegética, que é a tradição que interpreta os textos antigos, foi canonizado que ser, em grego, tinha 2 sentidos primordiais: a predicação e o sentido existencial. Sendo que a tradição, se eu não me engano, desde os medievais, atribuiu ao sentido mais fundamental do verbo ser a noção de existência, ou melhor, o sentido existencial. Então, durante quase toda a tradição do desenvolvimento do pensamento filosófico, a gente leu esses textos a partir de Parmênides, quando usavam certas construções do verbo ser em grego, a gente lia como existir, aquilo que existe, é o que é, existe. E aí o Charles Kahn, que é um filósofo do século XX, que morreu há pouco tempo atrás, bem velhinho, produziu pra caramba, inclusive veio aqui no Brasil, teve muito contato lá com o departamento da PUC, com o núcleo de filosofia antiga da PUC-Rio. Ele fez um estudo em cima das ocorrências do verbo ser em grego. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, acerca dos sentidos do verbo ser no grego antigo. Então, se inscreve no canal, dá o like, compartilha e me conta nos comentários o que você achou. A sua opinião é muito importante. E também saber o que você quer ouvir, tá bom? Tamo junto e até mais!